Boa noite. Ele é médico, neurologista e neurocirurgião, formado pela Universidade de Pernambuco e é membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, atuando sempre na região do Cariri. Estou falando de Dr. Edson de Lima Lopes e é com ele com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Boa noite, Dr. Edson. Boa noite, Leite. É um prazer estar aqui novamente. Está no ar o programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Plano Paz. Um plano de saúde do seu jeito. Jeans.com. Inovação e qualidade. Casa dos Óculos. A melhor maneira de ver a vida. Laboratório Santé. Laboratório de Análises Clínicas. Estamos começando mais um programa Café com Leite, todas as terças-feiras aqui pela TV Verde Vale, sempre às 20 horas e 30 minutos, trazendo um convidado importante com temas discutíveis para a nossa sociedade, para o nosso telespectador, informações confiantes e seguras para os nossos telespectadores. Hoje, para conversar com a gente aqui, o Dr. Edson de Lima Lopes. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Edson. Boa noite mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Leite. É sempre bom estar aqui, falar para as pessoas da minha região, da minha cidade, falar sobre as doenças neurológicas, né? E falar de forma acessível, simples, e para que eles possam entender e levar algo do programa, né? Muito bem. Lembrando que a partir de agora você pode interagir com a gente no site programa cafécomleite.com.br e também pelo telefone 3511-2146. Ligue, faça a sua pergunta. E vamos conversar com o Dr. Edson sobre essas doenças que hoje tanto afetam a nós brasileiros, que é a parte neurológica, né? Eu queria começar conversando aqui com o Dr. Edson para saber qual o principal sintoma, o que é que tanto abrange a neurologia, quais são os aspectos que abrange a neurologia. O número de doenças neurológicas ele é muito grande, é muito vasto, né? Mas os que hoje acometem mais a população são os acidentes de trânsito, né? E os não cuidados com a pressão, com o colesterol e a vida sedentária, são os acidentes vasculares, né, cerebrais. Doutor, mas eu vou ter cuidado, viu? Eu vou ter cuidado porque essa questão do estresse aí da vida sedentária faz parte da minha vida. Mas eu vou mudar isso aí para eu não ter que lhe visitar. Quero lhe visitar apenas como amigo, como companheiro que sempre foi a nossa vida aí. Doutor, você falou aí que um dos aspectos que mais afeta a neurologia é os acidentes de trânsito, é isso? Isso. É um dos, né? Isso. Eu tenho uma curiosidade inicial. No momento de um acidente de trânsito, na hora que há um impacto, né, o cidadão acidentado impacta a cabeça em algum lugar. O que o senhor orientaria para as pessoas leigas? Que medidas deveriam ser tomadas naquele momento? O senhor acha que é importante essa prevenção, esse momento inicial? É importante assim, o leigo ele pode não poder ajudar em si, mas ele não atrapalhar já está cooperando muito, né? Então, nos casos dos acidentes, o ideal sempre é deixar aquele paciente imobilizado e deixar que as equipes preparadas, né, separadas de socorro, que seriam o quê? O SAMU, ou o Corpo de Bombeiros, fazer realmente o atendimento adequado para que não causem, além das lesões do trauma inicial, as lesões secundárias do socorro que possa ocorrer, o socorro mal sucedido. A demora pode provocar uma piora? Pode agravar o caso, mas você deixar ali intacto, principalmente coluna, posicionamento para respiração, isso é suficiente para que as medidas iniciais sejam tomadas adequadamente e além do trauma inicial, primário, não venha gerar traumas secundários por mal condução daquele lesionado. Existe algum atendimento prévio ao chegar na casa de saúde, no hospital? Existe algum outro atendimento prévio antes do neurocirurgião se apresentar? Ou o diagnóstico prévio existe? A equipe de socorro, ela que faz a imobilização, primeiro ela tem toda a sequência dos cuidados de trauma. A equipe de socorro ela vai cuidar primeiro das vias aéreas, para que ele consiga respirar bem. Depois disso vai ver
questões de circulação, e a questão neurológica é a letra E, né, do cuidado, de trauma, do A, B, C, D. Então, a neurologia, a neurocirurgia é a letra E. Então, ela não é a inicial, né, é importante, mas na sequência seria... Então, sua especialidade chega já no final, né? Depois exatamente. Todo o preparo. Porque se você chegar na letra E, na neurologia, antes de cuidar das vias aéreas, da circulação, esse paciente vai morrer e você não vai fazer nada que possa mudar aquilo ali. A epilepsia é uma doença neurológica? É uma síndrome neurológica. A epilepsia, ela é uma síndrome, né, causada por convulsões, que existem um grande número de convulsões de acordo com o local acometido do cérebro, a topografia encefálica. Mas a mais comum que as pessoas conhecem são aquelas que a pessoa perde a consciência, grita, tem um desvio da face, com contrações repetitivas. Mas essa é a mais comum, mas não é a única, né? Então as pessoas identificam muita convulsão nesse fato. Mas existem convulsões de outras formas, que não só aquela motora tão conhecida. Existem sensoriais, você pode ter uma crise convulsiva só com sintomas visuais ou olfativos. Também pode ser sensitivo, ter só parestesias, dormências, né? Então, não existe só aquela, mas aquela é a mais comum, mais fácil de identificar. Então, mas existe a cura hoje da epilepsia ou só tratamento? A epilepsia, ela tem tratamento cirúrgico, medicamentoso, pode ser considerado curado em alguns casos, e não usar mais nenhum tipo de medicação, nem cirurgia, e outros com medicação contínua. Então, quando se fala do conceito cura, ele tem que ser levado com muita responsabilidade, né? Quando se fala, epilepsia tem cura, você está abrangendo tudo, as coisas não funcionam dessa forma. Até porque se você tem um tratamento medicamentoso, temporário, duradouro ou não, e tem uma boa resposta, isso é o que importa realmente para o paciente. Se o paciente ele tem uma crise convulsiva que possa ser revertida com cirurgia, essa cirurgia ela tem muito risco, tanto de sequelas quanto de morte. Então, tem que se levar tudo isso em conta. A cirurgia, a neurocirurgia para a epilepsia só é indicada em alguns casos, quando esses são refratários, ou seja, não tem uma boa resposta ao tratamento medicamentoso. Aí vai ser avaliado, dos N casos existentes, alguns podem ser, sim, revertidos com neurocirurgia. Mas veja só, nosso programa Café com Leite tem uma função, que é a função de informar o nosso telespectador. E você sabe que quando tem alguém na família que está com a enfermidade, no nosso caso citado aí a epilepsia, é importante as questões dos cuidados. Numa família que possui uma pessoa que é portadora da epilepsia, o que é que você orienta como cuidado a família deve ter com esse cidadão? Inicialmente, esse paciente realmente deve ser sim acompanhado com um neurologista, com um neurocirurgião. Ela deve ser esclarecida por esse neurocirurgião sobre a síndrome, sobre o que ela sente, sobre qual tipo, qual o tratamento, a medicação, quando houver crises e como se portar diante dela, para que essa família saiba agir diante disso. Então, a princípio é muito assustador, a família não aceita bem, tem medo, mas depois que ela tem um conhecimento, tem a orientação, que uma só crise, dependendo do lugar, de como esteja, o risco é pequeno de levar à morte, os cuidados iniciais. Então, assim, depois dessa família bem preparada, bem orientada pelo médico, e o próprio paciente seguindo o tratamento, quando houver uma crise convulsiva, no caso, a gente fala, as pessoas entendem de forma mais simples, aquela crise bem motora, de contrações, desmaio. Então, assim, para o leigo, o familiar, o que ele tem que fazer é o quê? Segurar o crânio, certo? Evitar que o crânio cause uma lesão por trauma, além da ter a síndrome epilética, da convulsão, causar um trauma, afastar móveis ou algo que possa, nas contrações, também machucar o corpo. Então, basicamente isso. Aquele mito de colocar a mão na boca e retirar a língua é totalmente inaceitável. Aquilo ali desconhecimento do passado, não existe, né? E até porque a contração na hora de uma mordida que ocorre durante a convulsão, ela é muito superior a uma mordida voluntária. Então, na hora que você coloca a mão dentro da boca de uma pessoa que tem uma crise convulsiva, ela pode até perder o dedo ali por uma contração do maxilar e mandíbula. Existem outros mitos
dentro da neurocirurgia, dentro dessa sua especialidade? Os mitos de outras doenças relacionadas dentro do contexto neuro? Existe aqui. Se a gente for levantar aqui tudo, existe sim. Então, assim, até a gente fala muito disso na história da medicina, né? Então tem muitas coisas. Mas. Você lembra de algum, não? Agora, assim, de imediato, não. Então vamos aqui para a enxaqueca. Enxaqueca foi um dos temas mais discutidos, mais indagado no nosso site, quando as pessoas enviaram algumas perguntas no decorrer desta semana, que seu nome estava divulgado no site do programa Café com Leite, e algumas perguntas foram sobre enxaqueca. Mas antes eu queria saber se existe uma diferença entre enxaqueca e dor de cabeça. A enxaqueca hoje ela já não é mais chamada de enxaqueca, é chamada de migrânia, né? Foi mudada a nome, mas a enxaqueca é uma síndrome, né? A dor de cabeça é um dos sintomas da síndrome da enxaqueca. É uma dor de cabeça? Seria uma dor de cabeça a enxaqueca? A enxaqueca tem um dos sintomas, a dor de cabeça. Então, a enxaqueca ela pode ter a dor de cabeça, dentro da dor de cabeça é a enxaqueca. Pronto, mas aí eu quero saber como é que eu vou fazer essa distinção. Quando é que eu estou com enxaqueca, quando é que eu estou com dor de cabeça. Para o leigo é tudo mais difícil. A gente vai ajudar a triar, ele tem uma noção. Então, a enxaqueca, geralmente, é uma dor de cabeça que acomete mais mulheres, mas pode acometer homens. E, geralmente, ela é mais unilateral, mas também pode ser bilateral. Ela, geralmente, vem acompanhada de outros sintomas, como luminosidades visuais, chamadas de escótomas. São pequenos vagalumes durante os sintomas da enxaqueca. E pode ter também o que a gente chama de aura, né? Que é um sintoma prévio inicial, quando está se iniciando uma crise de enxaqueca. Pode ser tanto visual, pode ser sensorial, e em alguns casos estomacal. Tem alguma parte definida do crânio, da cabeça, onde tem, ou é toda a cabeça, todo o crânio, a enxaqueca? Ela é direcionada? Tem algum local? Ela é uma cefaleia vascular, né? Os vasos sanguíneos, pela contração, ocorre, ela é difundida, mas geralmente a dor ocorre unilateral, mas pode ocorrer também bilateral. Estamos conversando com o Dr. Edson Lopes, ele que é neurocirurgião, que está aqui esclarecendo um pouquinho sobre dores de cabeça, né? Na verdade, é um mal comum hoje no nosso dia a dia, até com esse calor e com essa mudança de temperatura. Se chove, dá dor de cabeça, se não chove, a dor de cabeça vem. Mas antes do intervalo de apoio cultural, eu quero convidar o Dr. Edson para saborear o cafezinho com leite aqui, doutor, porque é uma obrigação, viu, minha de servir os nossos queridos convidados aqui, tomando o cafezinho aqui que a Ana sempre prepara todas as terças-feiras, para nós saborearmos aqui o café com leite. Eu quero falar um pouquinho aqui da Craju Diesel, enquanto eu saboreio esse cafezinho, é claro, né? A empresa Craju Diesel, retífica de motores, há 24 anos oferece soluções tecnológicas de injeção eletrônica a diesel, com equipamentos de alta tecnologia para reparação e testes de bombas injetoras mecânicas e eletrônicas em sistemas queimo-rei. É isso. A retífica Craju Diesel faz reparação e teste em todas as marcas de injetoras e bombas. A retífica Craju Diesel fica na Rua Maria Aurora, número 30, bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte. 3571-2694. Um abraço para meu amigo Antônio Peixoto. Retífica Craju Diesel. Um abraço para você, Marco Antônio Peixoto. Quero falar também da Casa dos Óculos. Quando nós falamos das Casas dos Óculos, quando nós falamos de óculos de grau, óculos solar, lembramos imediatamente da Casa dos Óculos. Afinal, as melhores marcas, combinado com os melhores preços e os melhores planos de vendas no cartão e no crediário próprio, você encontra na Casa dos Óculos, pois ela oferece o que há de melhor para a sua visão. Você encontra na Casa dos Óculos, em Juazeiro do Norte, Assaré e Crato. E agora com a mais nova loja na Rua Todos os Santos, ao lado da Cagesse. Nós agora vamos a um rápido intervalo de apoio cultural e já nós voltamos com o programa Café com Leite. Estamos de volta no segundo bloco do programa Café com Leite. Eu quero mandar um abraço para Neto, da cerealista Tia Sheila, lá na Avenida Hilton Gomes. Quero mandar um abraço para Edinaldo, da Bahia Ferros, também, sempre ligado no programa Café com Leite. Obrigado pela sua audiência. E quero também mandar um abraço para
para Marcos, lá em Fortaleza. Marcos e a família toda assistindo o programa Café com Leite. Quero falar do Laboratório Santé. Você já conhece o que há de mais novo em laboratório de análises clínicas no Cariri? Não? Pois saiba que o Laboratório Santé, além de novo, possui um conceito em análises clínicas na região. Com equipamentos novos e profissionais experientes, o Laboratório Santé acredita e investe no atendimento diferenciado, proporcionando sempre a entrega do resultado no mesmo dia. Atendendo a particular e pelos convênios CACI, CAFAS, CAMED, Plano Paz, ISEC e planos funerários, venha conhecer o Laboratório Santé e faça gratuitamente o seu cartão Fidelidade, ganhando assim descontos especiais. Laboratório Santé, sua confiança, nossa prioridade. Fica na rua Padre Cícero, 833, no centro de Juazeiro do Norte, e atende pelo telefone 3587-1337. Um abraço também para o Lucas e o Tiago assistindo o programa Café com Leite. Podendo ainda você interagir, 3511-2146 e pelo programa cafécomleite.com.br. Manda a sua pergunta. Doutor Edson, criança, sente enxaqueca? Eu quero só voltar um pouco à sua pergunta anterior, dos mitos. Sim, hora dos não mitos, respondi, né? mas... Tá certo. Só lembrar de 2 mitos bem simples. Assim, as pessoas relatavam muito o uso de alguns alimentos à noite e depois a dor de cabeça forte. Algumas pessoas chegavam a falecer disso, né? E que não tinha nenhuma relação. Pessoas da segunda, terceira década de vida se alimentavam e dormir, tinham uma ruptura de um aneurisma cerebral, morriam e atribuíam isso a determinados alimentos. A alimentação antes de dormir. Isso, uma manga ou algo do tipo. E também a questão de você se alimentar, Minha mãe jantar dizia que e tomar um banho e ter uma trombose, ter um AVC. Provavelmente a pessoa já era hipertensa, se alimentou, foi tomar um banho, teve um AVC e culparam por ele ter se alimentado e ter tomado banho. Então, assim, tem muitos mitos. A minha mãe dizia que se eu tomasse café e abrisse a geladeira, dava um problema lá e eu... Poderia ter uma paralisia facial. Exatamente, né? Mas também é um mito. É também mito, né? Mito. Minha mãe, onde esteja, né, me disse isso aí. E o que é que pode desencadear uma crise de enxaqueca, doutor? A crise, você já tem tendência a ter a enxaqueca, geralmente é Existe de origem pessoas genética. Que têm uma tendência maior a ter? Isso. E, geralmente você tem história familiar positiva. Você herdou isso, é uma herança não muito boa, mas você herdou isso. O pai, a mãe ou da linhagem direta. E o que pode desencadear é a privação de sono, passar a noite sem dormir, intervalos longos da alimentação, uso de alguns alimentos ricos em cafeína, café, refrigerante, achocolatados. Então, assim, desde dietas, a privação de sono, excesso de sono. Excesso de sono e a privação. A privação são desencadeadores. São sintomas, eu diria, são prejudiciais, né? Isso. Ou provocantes. E o estresse, né? O estresse. Eu costumo dizer que a única inveja que eu tenho, mas eu quero continuar tendo até eu cumprir minha obrigação, das pessoas que fazem caminhadas, das pessoas que fazem exercício. Eu tenho essa inveja aí, eu quero declarar aqui de público, mas eu vou superar isso. Eu vou deixar de ser invejoso nesse aspecto e vou cumprir minha obrigação. É um conselho meu, contrate o personal trainer, ele fica na sua porta. Ele fica na minha porta, eu sou obrigado até a fazer, você né? Doutor, mas aí veja só, as mulheres grávidas, usuários de anticoncepcionais e fumos, né, o tabaco, existe a possibilidade de desencadear com mais intensidade a enxaqueca ou dor de cabeça? As mulheres que usam anticoncepcionais, fumam, ele tem um maior índice de crises de enxaqueca, mas também outras dores de cabeça e o risco maior também de doenças trombóticas, né? AVC, entre outras coisas. Também, né? Isso até prejudica o feto, né? O próprio uso do fumo já é... o fumo ele faz mal em tudo que se pensar, né? Em todos os sentidos, né? Diminuir a circulação placentária, levar sangue a uma boa circulação para o bebê, nutrientes, né? O que pode acontecer... O anticoncepcional não pode ser usado em quem está grávido, isso vai danificar, né? Você não tem relação nenhuma de uso do anticoncepcional. E o que é que pode acontecer numa pessoa que usa analgésico diariamente? A pessoa que usa analgésico primeiro, ela está levando uma vida não considerada normal, né? Então, é contraindicado o uso contínuo, desde os mais simples efeitos colaterais que o analgésico pode ter, ao seu uso contínuo, danificar a questão gástrica, entre outras coisas, e até mesmo perder o efeito, né? Passar os sintomas da dor de cabeça, ou até mesmo depois do uso inadequado, ele mesmo facilitar desencadear crises de dor de cabeça, ou seja, ele mesmo ser o culpado.
Muito bem. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Chico Preto, lá na cidade de Caririaçu, que aniversariou no último dia 16, e Flávio da Origem, viu, Vani Pereira, diretor? Flávio da Origem também aniversariou no último dia 19, que eu quero mandar um abraço, estão ligados sempre no programa Café com Leite. Então, existe um mito aqui, eu acho que é um mito, eu não sei, né? Mas o tratamento da enxaqueca, tomar medicamento com frequência, engorda o paciente? Cria uma gordurinha a mais? Tem algumas medicações usadas na profilaxia das crises de enxaqueca, que elas melhoram, modificam o metabolismo, melhoram a absorção de alguns alimentos e tem realmente o ganho de peso, mas não são todas, tem algumas medicações. Então, isso o neurologista, o neurocirurgião, na consulta, na análise desse paciente, vai sempre associar a medicação que ele vai usar, nos casos que houver indicação, que seriam casos diários, frequentes, que impedem a sua atividade diária, aí vai direcionar cada medicação de acordo com aquele paciente, com os sintomas, com a relação dele com estes. Então, numa pessoa que já é gorda, tem tendência a engordar, se evita medicações que facilitem isso, como alguns antidepressivos, como a amitriptilina, o famoso Amitril, entre outros. Aí, nesses casos, já se indica outras medicações também, que possam ser antidepressivas, mas que já inibem o apetite, como a fluoxetina, né? Mas não só existem essas medicações, os antidepressivos com profilaxia enxaqueca. Existem os antihipertensivos, alguns antihipertensivos, existem também alguns anticonvulsivantes, né? Algumas medicações anticonvulsivantes, elas têm vários mecanismos de ação e que, por terem sido inicialmente classificadas e utilizadas para convulsões, as pessoas se assustam, poxa, me passou um anticonvulsivante para esse sintoma que eu tenho, para essa enxaqueca, para essa dor neuropática, neuralgia de trigêmeo, as pessoas se espantam. Mas porque inicialmente as medicações foram criadas como anticonvulsivantes, mas se descobriu a posteriori que ela estabiliza as membranas dos nervos neuronais, as bombas de sódio, potássio, coisas mais complexas para a gente explicar assim para as pessoas leigas, e que tem outras utilidades. Então, às vezes a gente usa um anticonvulsivante para prevenir a crise de enxaqueca, usa um anticonvulsivante para evitar uma dor neurogênica. Um medicamento provoca uma outra reação e precisa tomar um segundo. Doutor, realmente... Ou ele tem o principal objetivo seria uma coisa, mas ele tem uma boa ação em uma outra. Então, usada também para outras, apesar de inicialmente terem sido descobertos para tratar uma outra coisa. Muito bem. Quero mandar um abraço para a dona Dinalva, né? Dona Dinalva de Lima Lopes, assistindo o programa Café com Leite aí. E teu pai, José dos Santos Lopes, tá aí ou tá no Maranhão? Tá no Maranhão, tá em São Luís. Agora, antes do programa, a gente vendo aqui as imagens do Padre Cícero, já que a gente saiu aqui, quebrou um pouco o protocolo, a importância a gente estar aqui no programa desse e falar sempre do Padre Cícero, né? Então, aqui a gente vendo essas imagens aqui, talvez não esteja aparecendo agora no momento aí na tela, mas a gente está vendo daqui. E lembrar que eu estou aqui por causa do Padre Cícero, né? Muito bem. As pessoas podem olhar assim e dizer assim, não, o que ele está falando? Não tem, o que é que tem a ver? Mas tem sim. O meu bisavô foi convidado pelo Padre Cícero para vir morar em Juazeiro do Norte em 1923. Ou seja, este ano está fazendo 90 anos que a minha família veio residir em Juazeiro do Norte. Olha. Então veio meu bisavô, meu avô, meu pai e hoje eu estou aqui, né? A convite do Padre Cícero, né? Olha aí. Então um abraço para a dona Dinalva que está ligada no programa Café com Leite e para seu pai também, que oportunamente vai assistir no site do programa Café com Leite, essa entrevista maravilhosa. O seu filho Edson, o Dr. Edson de Lima Lopes. O Auricélio, que sempre está ligado no programa, quem eu quero mandar um abraço, que do Pirajá faz a pergunta, se, rapaz, agora, doutor, neurologia, eu tenho que depois trazer um oftalmologista, porque não consigo ler sem óculos. Se a pessoa que tem epilepsia, a criança que nasce, tem problemas de probabilidade, se a pessoa tem epilepsia, a criança que nasce, tem probabilidade de também tê-la? Não necessariamente. Pode não ter nenhuma relação, a criança levar uma vida saudável, não tem nada provado que a genética só em si, a não ser que essa mãe, o pai tenha alguma doença genética que entre essas características tenha um sintoma epilético e seja herdada. Mas só a questão da síndrome epilética, em geral... Vamos à depressão. Está no contexto da neurologia? Está assim. Ela é mais voltada para a parte psiquiátrica, né, para a psiquiatria. Mais para a psiquiatria. Porque a depressão ela é um termo muito abrangente, né? Mas ela tem desde a leve, moderada, grave. Então a neurologia, a neurocirurgia também trata de depressão.
Porque hoje a depressão é um mal hoje que ocorre com muita frequência nas pessoas. E todo profissional médico, independente de ser neurologista, psiquiatra, ele vai lidar no seu consultório com pessoas com depressão. Então, às vezes, a pessoa tem várias outras doenças e associado tem uma depressão, ou tem uma depressão que está gerando outras doenças. Então, bastante abrangente. Muito bem. Bosco, aqui do João Cabral, faz a seguinte pergunta. Se o café, Bosco, café com leite, Bosco, se o café altera no paciente que tem problema neurológico e se pode tomar café? Ele pergunta aqui, vamos entender aqui a pergunta aqui do Bosco, aqui de João Cabral. Pergunta, se o café altera no paciente que tem problema neurológico, se tem alguma alteração, provoca uma reação? Diretamente, nenhuma relação. A questão aí que ele deve estar querendo saber é em relação à enxaqueca. Então, a cafeína está associada ao aumento das crises, a desencadear as enxaquecas. Isso faz parte de uma gama de alimentos que favorece. Mas o paciente que teve um AVC ou que teve um traumatismo craniano, ele não está proibido de tomar café. Ele pode evitá-lo por ele ser um excitatório, de se diminuir o sono à noite, entre outras coisas. Em virtude da cafeína, né? Quero mandar um abraço aqui para João Batista, aqui na rua José Moura Lins. Muito obrigado pela sua audiência. Sempre ligado, disse aqui que está sempre ligado no programa Café com Leite. Um abraço mais uma vez para o Tiago e para o Lucas, lá em Fortaleza, assistindo o programa Café com Leite. Temos aqui mais uma perguntinha. Nosso programa, vamos lá. As pessoas se reclamando aqui. Rafael, nosso assistente técnico, você está ligado no programa Café com Leite. Vou lhe fazer uma reclamação que as pessoas, nossos internautas estão reclamando que não estão conseguindo ver a imagem do programa Café com Leite. Mas eu quero mandar um abraço aqui para Cris e para Aparecida, lá em Fortaleza, também ligado no programa Café com Leite. As pessoas estão reclamando, Rafael, você é o culpado dessa transmissão com problemas. Terapias, quais as terapias ou tratamentos que apresentam resultados mais eficazes para enxaqueca ou dores de cabeça? Na realidade é um conjunto de realizações, né? Desde mudanças de hábito de vida, dormir bem à noite, evitar luzes à noite, as pessoas que gostam de dormir com a TV ligada, aquilo não é adequado. Não é aconselhável. Não é aconselhável, você está de olhos fechados, mas o som, a imagem está sempre estimulando. Mas ouvir um sonzinho assim, uma músicazinha? Uma música suave durante algum tempo, não a noite toda. Não a noite. Ou luzes fortes, vermelhas, verdes, ideal luzes brandas, poucas luzes, ou ideal nenhuma luz. Dormir bem, não de dormir de estômago cheio, né? De se alimentado recente. O que é que... Passar longas horas sem se alimentar. Quanto tempo entre a alimentação e... Para dormir, pelo menos 4 horas. Então, depois que se alimentar, passar no mínimo 4 horas para poder dormir. E ao deitar você pode tomar uma coisa muito leve, em pouca quantidade, um leite, algo muito leve, só para mais nada muito. E esse tratamento, aí você vai se de acordo com o seu médico, com os seus sintomas, primeiro diagnosticar adequadamente se realmente é enxaqueca. Como a gente sabe, existem inúmeras causas e etiologias de dores de cabeça. Alguns livros classificam em 300, outros em 170, isso vai de acordo com a classificação, a forma que é classificada essa dor de cabeça, se primária, se secundária. Então, ela tem que ser bem diagnosticada, para ser tratada adequadamente, de acordo com aquele paciente. Não é porque eu trato sua enxaqueca com uma medicação que o teu vizinho tem também, aquela mesma medicação vai ser boa para ele, pode ou não ser. Então, tem que ser feita uma avaliação adequada. Muitas pessoas têm dores de cabeça que não são enxaqueca, mas que simulam, que parecem, mas tem que ter um negócio fechado em relação a isso, para que seja bem tratado e ter uma boa resposta. Então, o tratamento ideal, primeiro, é um diagnóstico correto para se fazer o tratamento e de acordo com cada paciente. A prevenção ainda é o melhor negócio, né, doutor? Com certeza. Prevenção, porque o uso de medicação contínua traz os transtornos, efeitos colaterais, entre outras coisas. Então, se você leva uma vida saudável, se alimenta bem, dorme bem, evita o uso de álcools, de cigarro, entre outras coisas, então tudo isso, essa vida saudável diminui as crises, a frequência, né? Evitar o estresse que é difícil na sociedade de hoje, moderna, né? E atual.
Então, se você evita tudo isso, facilita. Então, já que como tem coisas que fazem parte do dia a dia que não dá, algumas dá para evitar, mas pelo menos diminuir para que... Quanto tempo o ser humano deve dormir no intervalo entre 24 horas? Assim, o essencial para que ele tenha uma vida tranquila. É preconizado pela Organização Mundial de Saúde pelo menos 8 horas por noite. Né? Pelo menos 8 horas. Pelo menos 8 horas. Por isso que a maioria do tempo a gente passa dormindo. Falar de sono já é um outro assunto bem amplo. Né? Assunto, né? Na fase do sono você tem as fases do sono superficial e profundo, sono REM, sono não REM. É bem mais complexo, mas o que importa é que você durma bem, num ambiente saudável, como a gente está falando em relação a luzes, a sons, etc. Aquele sono profundo que ele geralmente ocorre na madrugada, entre 4, 5 e meia, 6 horas da manhã, é o sono profundo. Então, tudo isso é importante. Por isso que muita gente relata assim, popular, aquele sono da manhãzinha é tão bom. Aquele sono é que é o sono profundo, né? Então, importa. E o que a gente ouvia das pessoas da zona rural, eu acordo 4 horas da manhã, como se isso fosse uma super vantagem, né? A gente sabe hoje que não é, né? Que aquele horário geralmente é o horário do sono profundo, não que esse sono profundo não possa ocorrer antes, mas geralmente a situação é onde ele nesse ocorre. horário, né? Então não é nenhuma vantagem você acordar de 4 horas da manhã. Doutor, e que hora você levanta todo dia? Eu levanto de 5 e meia, 6 horas. Olha, na hora do sono profundo. Estou terminando o sono profundo. Então, vamos saborear mais um cafezinho? O João Bosco perguntou sobre o café, né? Mas o nosso problema aqui, João Bosco, nós vamos sim tomar um cafezinho aqui. Eu vou servir o meu amigo doutor Edson Lopes. Ele vai ter que saborear o cafezinho da Ana aqui. Café com leite. Diretor, daqui a pouquinho você saboreia o nosso cafezinho com leite aqui daqui a pouquinho, porque agora eu vou falar do Plano Paz. Há mais de 20 anos no mercado, com 14 unidades presentes em 9 estados do país e com mais de 2.000 médicos credenciados nas mais variadas especialidades, o Plano Paz pensa sempre no que há de melhor para você, que é a sua saúde. Com acesso simples, rápido e seguro, você realiza os mais variados exames clínicos nos laboratórios credenciados, sem esquecer do atendimento personalizado do Plano Paz. O Plano Paz também com atendimento clínico em Crato, no Hospital e Maternidade de São Francisco, em Barbalha, no Hospital São Vicente de Paulo, em Juazeiro, agora na Clínica São José. planopaz.com.br é o nosso endereço eletrônico. Consulte os preços do Plano Paz e faça a melhor opção em prevenção à saúde. Saboreando aqui o cafezinho, quero mandar um abraço também para Darlange e sua esposa, lá no Limoeiro. Muito obrigado pela sua audiência, assistindo sempre o programa Café com Leite. Um abraço também para Dico, Pedro, Jeová, seu Chiquinho, lá no sítio Bela Vista, no Caldas. Um abraço para vocês e obrigado pela audiência. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural e já nós voltamos. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o doutor Edson de Lima Lopes, ele que é neurocirurgião. Veio aqui conversar com você, tirar essas dúvidas sobre essas dores de cabeça, essas enxaquecas, todos os males que causam as nossas tradicionais e inesquecíveis, que não faz parte de mim, lógico, a dor de cabeça, né? Doutor, eu quero mandar, antes de fazer algumas perguntas dos nossos internautas aqui, falei com o Rafael e ele estava no ar, viu? Ele acabou de responder aqui no site dizendo que voltou e corrigiu a falha do nosso site, programa Café com Leite. Quero mandar um abraço para Aldo Luna, que a semana passada mandou uma mensagem para a gente, assistindo o programa com o nosso querido doutor Napoleão Tavares Neves sobre a história de Barbalha. Um abraço para você, Aldo. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá aqui, vamos ver aqui os nossos telespectadores aqui. Nossos internautas, reduzir a qualidade, pois para ele, meu irmão fazia uso de álcool de forma constante e acabou tendo crises de epilepsia. Parou de beber e as crises desapareceram. Olha, tem um cidadão aqui que diz que tinha um irmão que bebia com muita frequência e tinha causas, sentiu alguns problemas de epilepsia, né? Crises. Neste caso aí, pode ter sido por uma síndrome de abstinência do álcool, né? Então você ter convulsões, até a suspensão do uso do álcool, pelo menos 7 horas após, já pode apresentar sinais e sintomas da síndrome de abstinência, como convulsão é uma delas.
né? E também pode por pessoas que usaram durante longo tempo, muitos anos, o uso de bebida alcoólica e tiveram com déficit de vitamina B e causaram algumas síndromes, algumas perdas de mielina, de substâncias que envolvem os neurônios no cérebro. Dizer que a epilepsia ela pode ser adquirida? Pode sim. A epilepsia é uma síndrome de várias etiologias. Ela pode ser adquirida quando se tem um tumor cerebral, você pode ter uma epilepsia, ter um germe de porco na cabeça, neurocisticercose, que é muito comum aqui no Nordeste, foi adquirida. Você pode ter secundária depois de uma cicatriz cerebral, uma gliose pós um trauma crânioencefálico. Então, ela pode ser adquirida, pode ser congênita, pode ser pós-infecciosa, entendeu? E a idiopática, que a gente não sabe bem a causa, né? Mas que encontra-se a síndrome e alterações no exame eletroencefalográfico. Eu queria falar um pouco sobre a depressão, mas eu queria voltar ainda sobre a questão dos acidentes de trânsito, né? Hoje é um dos maiores, hoje nós temos um índice de acidente envolvendo, em especial, motocicletas, muito grande. Principalmente porque a cabeça, onde se usa o capacete, é o cotovelo, né? É o braço. Então, há esse índice, você atende com muita frequência essas pessoas com esses problemas? O grande índice de atendimento dos hospitais de trauma são os acidentes de trânsito, principalmente os com uso de moto, muitos deles associados ao uso de álcool. Então, assim, muita coisa tem que ser levada em conta. A gente chega no final de tudo está lá, tem um paciente precisando ser atendido, um traumatismo craniano, precisando de medicação, leitos de UTI, entre outras coisas. A gente tem que levar em conta que o que não é muito difundido na mídia, pouco se dá muita importância a isso, às vezes se dá muita atenção a algumas outras coisas que são também importantes. Mas muitos desses pacientes, como se diria no passado, muitos desses pacientes são fora da lei. Então, aí você diz, fora da lei, doutor, por que ele assaltou alguém, usou arma? Não, porque ele não usa o capacete, são fora da lei, usando moto. Fora da lei. Ele bebe, faz uso de álcool, pilotando uma moto, dirigindo um carro, esse cara é um fora da lei. Então, todos eles são, essas pessoas que fazem dessa forma, são fora da lei. Lógico que tem aquele que faz tudo certinho, usa a proteção, não bebe, dirige e ocorre os acidentes. Mas esses que facilitam são fora da lei. Mas estamos chegando num ponto que não se avalia mais isso, certo? A sociedade, a mídia, ela, não posso generalizar, mas ela não está mostrando mais isso. Ela está mostrando o que aconteceu lá no hospital, se o médico estava naquele momento, se ele chegou 10 minutos depois. A mídia está revertendo tudo. Mas ninguém está olhando que esse paciente, essa pessoa, estava sem capacete, bebeu álcool, atropelou e matou alguém. Entendeu? A coisa está sendo muito está sendo mal divulgada, né? Mal divulgada e a inversão de valores, inclusive, nesses casos. Na verdade, inclusive, um dos fatores que eu acho assim, de maior relevância, como deveria ser, a pena deveria ser muito mais grave. Eu vejo com muita frequência o cidadão numa moto, aí leva a esposa e a criança entre os dois adultos de capacete e a criança sem proteção nenhuma, simplesmente com os braços. Olha, uma moto é muito simples. No momento em que você derrapa numa areia ou num buraco, você não vai conseguir segurar a criança. Você vai cair e vai levar a criança junto. E é a primeira a sofrer o acidente. Então, eu acho que isso aí é um problema seríssimo. Eu tenho vários pacientes, crianças hoje de 3, 4, 5 anos de idade, que fazem parte desse seu relato. Inclusive hoje, no meu consultório, eu atendi uma. Essa criança nunca mais ela foi normal e poderá jamais ser, por causa de um ato desse tipo. Entendeu? Então ficou com sequelas por ato desse tipo. Então mas você também não pode só condenar dessa forma também, dizer, não, o pai tem responsabilidade sim. Agora a gente tem que ver todo o âmbito, né? A gente vive num país pobre, que hoje melhorou muito, né? Os índices mundiais mostram que o Brasil melhorou muito. A gente tem que ver que tem pessoas que precisam de um veículo para trabalhar, eles não podem comprar um carro. A moto é acessível, é barata, tem um financiamento. Ele vai transportar a sua esposa, tudo bem, mas ele tem um filho. Ele tem que levar esse filho, mas aquele é o transporte que ele tem. Então, assim,
não estou justificando isso, não é justificativa, mas tudo tem que ser levado em conta. Então, desde a condição social, a condição de instrução dessas pessoas, eu concordo. Não deixa de ser errado. Infração. A gente tem que levar em conta tudo isso também. Não resta dúvida para se discutir. Mas eu tenho vários pacientes da cidade sequelados hoje, usam anticonvulsivantes, tem deles que não conseguem passar de ano na escola porque ficaram com sequelas de lesões, de contusões cerebrais, por uso de moto, entendeu? Então são vários, são muitos. Muito bem. Vamos aqui às perguntas dos nossos internautas e telespectadores. Vamos falar um pouquinho da jeans.com, não é? Jeans.com. Na jeans.com você conta com o que há de melhor em jeans, modinha, mas não somente jeans e modinha faz a jeans.com. A jeans.com também encontra o que há de melhor para os seus pés. A jeans.com está fabricando e distribuindo as marcas de calçados Piselli, Luma Choice e Kemper, com preços especiais para revendedores e com pagamentos facilitados em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Jeans.com, inovação e qualidade para você se sentir bem. Jeans.com, fica na rua São Pedro 764, no centro de Juazeiro do Norte. E atende também pelo telefone 3512-6565. Um abraço para o meu amigo Marcos Bertoldo. Obrigado pela sua audiência. Vamos mandar aqui um abraço para Wesley, da Comel, que aniversariou no dia 20. Um abraço também para Wesley, da Autoescola Guadalupe. E sua irmã, Jamila, que aniversariou dia 21, ontem. Uma filha do nosso querido Alencar. Aniversariou nossos parabéns aí para Wesley e a Jamila. Quero mandar um alô para Bezerra, meu amigo Bezerra aqui do Salesiano. Sempre ligado no programa Café com Leite. Muito obrigado, Bezerra, pela sua audiência. Pinheiro lá da Prefeitura. E Genival também ligado no programa Café com Leite. Sempre aqui às terças-feiras, com reprise às quintas-feiras, né? Lembrando que no mês de fevereiro nós estaremos participando do programa Ação e Reação da TV Diário como jurado lá na TV Diário durante todo o mês de fevereiro. Às sextas-feiras, às 22h20, às 22 horas e 20 minutos, todas as sextas-feiras do mês de fevereiro, estaremos lá. Doutor Miguel, aqui do centro, também tem uma pergunta. Quando a pessoa se sente um formigamento na ponta dos dedos e tonturas, falta de ar, o que seria esse problema? Esses sintomas eles são apresentados em vários tipos de doenças, certo? Mas de forma assim simples, a gente pode falar desde sintomas ligados à ansiedade, né, a pessoas que têm diabetes, uso de álcool, ou tem alguma vasculopatia, né, pessoas que fumam, pessoas que têm alguma obstrução de vasos sanguíneos, né, ou quem faz uso de álcool durante muito tempo. Então é bem vago, mas são sintomas de várias patologias. Agora, se esse paciente é saudável, não fuma, não bebe, não tem nada, só esses sintomas, então, em geral, está associado a transtornos de ansiedade. Vamos lá, o Cícero Contero, um abraço para você, Cícero, sempre ligado no programa Café com Leite. Muito obrigado pela sua audiência. Fazer exercícios físicos é recomendado para quem tem problema de enxaqueca? É recomendado para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, Qualquer pessoa, desde que ela não tenha limitações cardíacas, entre outras. Mande um abraço. Olha aqui, doutor. Estão cobrando aqui um abraço aqui para Sérgio. Né? Para Sérgio, seu irmão. Olha aí. Um abraço para o Sérgio. Sérgio Lopes está assistindo a gente. Ele está em São Luís, internet, São Luís do Maranhão. Maravilha. Um abraço para você, Sérgio. Damiana Leite, aqui ligado no programa Café com Leite. Também um abraço para Vicente, meu irmão, Vicente Leite, assistindo o programa Café com Leite. E Vânia também, lá de Leite e Contabilidade. Vânia e Clarice, obrigado pela sua audiência do programa Café com Leite. Doutor, as perguntas são vastas, o tema é polêmico. Você vai precisar voltar aqui mais uma vez para saborear esse cafezinho com leite. Em abril estaremos fazendo 1 ano do programa Café com Leite e com certeza você fará parte da nossa festa, vai abrilhantar a nossa festa com a sua presença. Estamos chegando ao final aí de mais um programa. Temos aqui algumas perguntas aqui. Diretor, temos ainda mais 2 minutinhos aqui? 2 minutinhos aqui. Vamos explorar. Nossos telespectadores mandam as perguntas, nós temos que... o que acontece no cérebro no momento em que está sendo desencadeado em enxaqueca? Agora, essa é complicada. A origem da enxaqueca é uma dor de cabeça cerebrovascular, né? Ocorreria de uma forma simples para que se entenda, uma dilatação dos vasos sanguíneos, uma pulsação. Por isso que algumas delas são associadas a algumas parestesias, ou seja, dormências, ou até
déficits motores transitórios, devido à contração desses vasos e à diminuição do fluxo sanguíneo naquela região do cérebro. Entre outras alterações neuronais, por carga de sódio, potássio, e por isso são usados antidepressivos também, estabilizadores de membrana dos neurônios, né, neuronais, entre outras coisas. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite, mas antes eu quero mandar um abraço para a Andréia e sua mãe que estão assistindo o programa Café com Leite e agradecer toda a equipe que fica por trás das câmeras. Vandim Pereira dirigindo o programa, hoje a nossa querida Sandra substituindo a Fernanda aí, que veio abrilhantar o nosso programa aqui, dando seu apoio, Mr. Funk César, Almir Amorim, Fernando e Neto, sempre aqui dando suporte para que você assista o programa Café com Leite e saia com as informações à altura. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Queremos o senhor aqui em breve, conversando com o nosso telespectador. É um prazer estar aqui. O programa de hoje foi diferente até por conhecer você há tantos anos, né? É uma amizade que eu herdei do meu pai. Muito bem. Então hoje, de todos os programas que eu fiz, foi aquele que eu fiquei bem mais à vontade, foi mais informal. Talvez até para as pessoas de casa tenha sido bem melhor que outros, devido às formalidades, né? O uso de termos técnicos. Eu procuro evitar muito, quando eu falo com o público, os termos técnicos, porque fica bem complicado. Se eu for falar aqui dos epônimos e das alterações neuronais, das vias, né? das vias talâmico-espinhais, das dores, etc., ninguém vai entender nada. Então eu não fiz comentários para médicos, mas sim para o público em geral. Com certeza nós estaremos aqui em breve novamente conversando mais um pouquinho sobre neurologia, neurocirurgião, afinal ele é o especialista, ele é o cara. Lembrando a você que terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verde Vale às 20 horas e 30 minutos. Não esqueça, ação e reação no mês de fevereiro, estaremos lá participando do programa com o nosso querido Sérgio Sobreiro. Um abraço para você, Sérgio. Terça-feira estaremos de volta. Um abraço a todos e até lá.